Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre menor complementar e sobre também cofator. Quando a gente fala sobre menor complementar, o que tem que ficar fixo na cabeça de vocês é o seguinte: o menor complementar é indicado pela letra D maiúsculo, né? Linha e J coluna. Isso aqui vocês já sabem. Menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence. Aí aqui eu te dei um exemplo. Ó, eu tenho uma matriz A com esses elementos aqui, uma matriz quadrada de ordem 3. Aí ele quer que você calcule o seguinte: qual que é o menor complementar D22 e o menor complementar D33. Então vamos fazer isso aqui? Bom, o menor complementar D22, o primeiro elemento aqui vocês sabem que representa a linha. E o segundo elemento representa a coluna. Então, D22 você vai eliminar a segunda linha, que é justamente essa linha aqui, ó. Você vai eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Então, quais são os elementos que sobraram? Então, sobrou, ó. Sobrou os elementos 1 e 1, 3 e 0. Então, esse aqui é um determinante de ordem 2. Ok, determinante de ordem 2, aí você tem a diagonal principal, que é sempre positiva, e a diagonal secundária, que é sempre o quê? Negativa. Então, resolvendo isso aqui, como é que vai ficar, ó? Então, aqui eu tenho, ó, 1 vezes 0, 0. Faço o jogo de sinal, né? Mais com mais, mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Então, esse menor complementar D22 aqui é igual a menos 3. Então, tá aqui. Agora eu vou resolver o menor complementar D33. Então, nesse menor complementar aqui, deixa eu apagar aqui, pessoal, ó. Nesse menor complementar D33, eu vou estar eliminando a terceira linha e a terceira coluna. Então, quais são os elementos que sobraram? Ó? Então, sobrou para mim 1 e menos 5, 2 e 0. Ok? Bom, agora eu tenho um determinante de ordem 2, ficou fácil de eu resolver, né? Aqui, diagonal principal positivo, diagonal secundária sempre negativo. Fazendo a multiplicação aqui, como é que ficaria? Então, 1 vezes 0, 0. Mais com menos, menos, menos com menos, mais. 2 vezes 5, 10. Então, o menor complementar D33 é igual a 10. Então, tá aí. Então, menor complementar, basta você eliminar a linha e a coluna correspondente. Ok? Agora, vamos ver um pouco agora do caso do cofator. Pessoal, o cofator ele é dado por uma fórmula, indicado pela letra C maiúsculo, é menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, multiplicado pelo menor complementar. Aí aqui foi dado uma matriz, um exemplo. E ele pede você para calcular o cofator C33. Então vamos lá, utilizando a fórmula, olha o jeito que vai ficar. Ó. Então o C33 é menos 1 elevado à soma da linha com a coluna. Então a linha vale 3, a coluna vale 3, vezes quem? Vezes o menor complementar correspondente. Então, o menor complementar é o D. Se o cofator é 33, o menor complementar também é o 33.
Aqui, quando eu faço a soma dos expoentes, 3 mais 3 é igual a 6. Número negativo elevado a expoente par, o resultado sempre vai ser um número o quê? Positivo. Então, o resultado disso aqui vai ser o quê? 1 vezes o menor complementar de 33. O que eu vou fazer então? Eu vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Eliminando a terceira linha e a terceira coluna, sobrou 3 menos 2, 1 e 2, que é igual. Então aqui eu já sei de cara, a diagonal principal sempre vai ser o quê? Positiva. Diagonal secundária vai ser o quê? Negativa. 3 vezes 2, 6, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2 é igual a 8. Ok? Agora vamos calcular aqui o cofator do C21. Calculando o cofator do C21, utilizando a fórmula, eu vou ter menos 1 elevado à soma da linha com a coluna, vezes quem? O menor complementar correspondente, que é o D21. Então aqui vai ficar 2 mais 1, 3. Base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado sempre vai ser um número que? Negativo, vezes menor complementar D21. Então eu vou cancelar a segunda linha. Então eu tenho aqui, segunda linha, cancelo a segunda linha, eu elimino ela, segunda linha e primeira coluna. Quais são os elementos que sobraram para mim? Então sobraram os elementos, 1 e 1, 0 e 2. Bom, fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter o seguinte, aqui eu tenho a diagonal principal é positiva, aqui a diagonal secundária que é negativa. Então eu tenho o menos 1 vezes 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0, né? Então, na verdade, nem precisava desses colchetes aqui, não. Então, menos 1 vezes 2 é igual a menos 2. Então, isso aí é o que a gente chama de cofator. Então, bem tranquilo, né?